Quem pisa em quem morde. As pessoas só passam por cima de quem deixa. Talvez essa frase te incomode, mas todo mundo que já foi usado, explorado, ignorado ou descartado, no fundo sabe que ela é verdadeira. Existe uma mentira que nos contam desde cedo. Uma mentira bonita, confortável e socialmente aceita. A mentira de que ser bom sempre compensa. Disseram que se você fosse gentil, compreensivo ou colocasse as pessoas em primeiro lugar, um dia elas fariam isso por você. Mas a vida real não funciona como um conto de fadas. Ela é mais como um campo de batalha silencioso, onde quem não se protege acaba virando alvo. E é sobre isso que queremos falar hoje. Se você é bom demais, o mundo não te recompensa, ele te usa. E antes que alguém se confunda, isso não é um convite para você virar uma pessoa cruel e maligna. Não é uma defesa da maldade gratuita. É um alerta sobre autoproteção, egoísmo estratégico e frieza emocional como formas de sobrevivência psicológica. Porque você, gostando ou não, vivemos em um mundo competitivo. E em um mundo competitivo, ser excessivamente bom pode ser uma sentença de sofrimento. Existe um tipo de pessoa que todo mundo conhece. Talvez você mesmo seja uma delas. Aquela pessoa que sempre ajuda, escuta, entende, evita conflitos e que pede desculpa até mesmo quando não errou. A sociedade chama isso de virtude, mas a psicologia social chama isso de outra coisa. Pessoas agradáveis demais não são vistas como virtuosas, são vistas como fracas. Não fracas fisicamente, mas fracas em limites. Existe um conceito chamado people pleasing, que é quando a pessoa vive para agradar, mesmo que isso custe a sua própria saúde mental. Ela diz sim quando quer dizer não e aceita o que machuca ela só para não desagradar os outros. Outro conceito comum é a síndrome do salvador. A pessoa sente que precisa consertar tudo no mundo, que precisa sempre ajudar e que precisa ser necessária para se sentir valorizada. O problema é que o mundo não respeita quem não se respeita. Como diria o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, o homem é mau por natureza e testa os limites até encontrar resistência. Isso não significa que todos são monstros, significa algo muito mais simples. As pessoas testam até onde podem ir. Se você nunca reage, elas vão sempre continuar. A bondade sem limites não é virtude, é apenas falta de fronteiras. Observe com atenção as pessoas nas relações ao seu redor. Quem é mais respeitado? A pessoa que sempre cede ou a pessoa que sabe dizer não? A verdade é que o respeito muitas das vezes nasce do custo de te desrespeitar. Quando alguém sabe que pode te ferir sem consequência nenhuma, ela simplesmente faz isso. Não por maldade consciente, mas por conveniência. Como dizia Maquiavel, os homens hesitam menos em ofender aqueles que se faz amar do que aqueles que se faz temer. Essa frase é frequentemente mal interpretada. Maquiavel não estava defendendo a tirania, ele estava descrevendo a natureza humana. O amor é instável, o medo do limite já não é. Isso não significa viver ameaçando os outros, significa deixar claro que existem linhas que não podem ser cruzadas. As pessoas não vão perguntar se podem te machucar, elas simplesmente vão te machucar. Relações humanas funcionam como jogos implícitos de poder. Quem não entende isso acaba virando peça, e quem entende escolhe como que vai jogar. Aqui precisamos separar duas coisas importantes. Existem dois tipos de egoísmo. O egoísmo vulgar, aquele que humilha, pisa e manipula, esse só destrói as suas relações, e existe o egoísmo consciente, o egoísmo necessário. Esse egoísmo não machuca os outros, ele protege você. Ser egoísta nesse sentido significa dizer não sem culpa, cortar relações que drenam a sua energia e priorizar a sua saúde mental. Parar de se explicar para quem não quer te entender e escolher a si mesmo sem pedir permissão. Epiteto falava que, se quer melhorar, esteja preparado para parecer tolo ou egoísta aos olhos dos outros. E ele estava certo. Quando você começa a se priorizar, as pessoas reclamam. Mas isso não é perda, é apenas um filtro. Quem só ficava com você porque podia te usar nunca esteve ali por você. Quem não se coloca em primeiro lugar vira tapete emocional das outras pessoas. Agora seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você ficou em silêncio apenas para evitar um conflito? O preço de ser bom é alto demais. E ele vem em forma de ansiedade, de ressentimento acumulado, raiva reprimida e de sensação constante de ser invisível.
Você começa a viver apenas para agradar os outros e abandona a si mesmo. E o mais cruel é que quando você finalmente se cansa, ninguém te entende. Nietzsche falava que aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro também. Mas quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Ser bom demais faz você olhar para um abismo por tempo demais, até que ele começa a te consumir por dentro. O bonzinho não vira herói, ele só vira uma lembrança descartável. Uma mentira muito popular e perigosa que é a seguinte, a de que a frieza emocional é ser vazio, e não é. Os estoicos falavam muito sobre isso, inclusive Sêneca falava que não é que sentimos demais, é que sentimos sem critério. Quando você sente por tudo e todos, você acaba se esgotando. Frieza emocional não elimina os seus sentimentos, ela escolhe onde investir os seus sentimentos. Ela entende que nem toda batalha merece ser lutada, e nem toda pessoa merece a sua atenção. Isso não te torna cruel, te torna lúcido. Agora pensa aqui comigo. O mundo não precisa que você seja mau, ele precisa que você não seja ingênuo. Bondade com limites é força, bondade sem limites é autossabotagem. Você pode ser gentil sem ser explorado, ser empático sem se anular e pode ajudar sem se sacrificar. Mas para isso você precisa aceitar algo difícil. Nem todo mundo merece a sua melhor versão. E tá tudo bem. Ser egoísta às vezes é um ato de sobrevivência. É escolher viver por inteiro e não em pedaços espalhados pelos outros. No final das contas, a pergunta não é se eu estou sendo bom. A pergunta real é se eu estou sendo justo comigo mesmo. Porque se você não for, ninguém será justo com você. Muito obrigado por ter assistido até aqui, mas não se surpreenda, porque no final de tudo eu sou apenas um humano.